todos aqui da CBF, e também dizer que viemos recentemente de uma competição que foi muito importante para a preparação da seleção brasileira, a Copa Ouro, com um formato muito parecido com os Jogos Olímpicos, onde não tivemos o resultado que a gente gostaria na partida final, mas a competição, em termos de desempenho e tudo que construímos junto ao grupo da seleção feminina, foi de muita valia. Tenho certeza que a seleção brasileira saiu muito mais forte dessa competição. O trabalho que as pessoas não veem, que é o trabalho extra-campo, foi um trabalho fantástico, feito junto às atletas, comissão técnica, e fiquei muito satisfeito com o nosso desempenho, inclusive na partida final contra as norte-americanas. Fizemos um grande jogo, o resultado não veio com o título, mas a gente sabe que foi mais uma fase que nos deixou a convicção de que o caminho traçado para a seleção brasileira, ele está sendo muito bem feito, executado pelas jogadoras, e agora numa nova competição, também nos Estados Unidos, nós vamos ter uma oportunidade de enfrentar grandes seleções, são 2 jogos de nível alto, onde o trabalho de avaliação e preparação da maior quantidade de jogadoras possíveis para a gente escolher as 18 mais as 4 suplentes para as Olimpíadas. Esse trabalho vai seguir, então é uma convocação que eu mantive apenas 9 jogadoras da última competição, são 14 atletas diferentes da Copa Ouro, para que a gente consiga ter uma avaliação e preparação com um grupo cada vez maior de atletas que tem merecimento de ter essa oportunidade na seleção brasileira. Destaco também que são 15 atletas que atuam no Campeonato Brasileiro, então mostrando novamente a força do nosso campeonato, algo que eu sempre falei nos últimos anos, e 8 atletas que estão fora do país. E também 6 atletas que eu convoco pela primeira vez dentro desse cenário, onde acreditamos que a gente tem um número grande de atletas que podem nos ajudar na seleção brasileira, tanto a curto e médio prazo. E então a convocação, além dos critérios da comissão técnica, de observações que fizemos nos clubes, em loco, em alguns jogos possíveis, foi feito nessa previsão de curto e médio prazo também. Quero destacar também que a convocação ela vai ser feita, infelizmente, pelo prazo da FIFA, sem a gente poder ver uma rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada que se inicia hoje, e também alguns outros jogos importantes que teremos aí pelo mundo, mas isso faz parte do nosso calendário, e temos depois dessa mais uma convocação, que aí sim, depois dessa segunda convocação, o grupo vai ter uma convocação com um grupo mais reduzido e mais próximo do que a gente vai ter nos Jogos Olímpicos. Então vamos aos nomes. Goleiras: Barbieri, Flamengo; Lorena, Grêmio; e Tainá, América Mineiro. Laterais: Fê Palermo, Palmeiras; Tamires, Corinthians; e Yasmin, Corinthians. Zagueiras: Antônia, Levante; Lauren, Kansas City; Tarciane, Corinthians; e Thaís Ferreira, Tenerife. Meio-campistas: Ana Vitória, Atlético de Madrid; Angelina, Orlando Pride; Duda Sampaio, Corinthians; Laís Estevam, Palmeiras; Luana, Orlando Pride; Yaya, Corinthians. Atacantes: Cristiane, Flamengo; Gabi Portillo, Corinthians; Jaque, Corinthians; Jennifer, Corinthians; Ludmila, Atlético de Madrid; Marta, Orlando Pride; e Priscila, Internacional. Bem, agora vamos às perguntas enviadas pelos jornalistas. Primeira pergunta da Sulema Sena, da Donas do Jogo. Com o Brasil enfrentando o Canadá em sua estreia, uma equipe historicamente desafiadora, especialmente em torneios oficiais, recentemente o Brasil conseguiu um equilíbrio nos amistosos, com uma vitória e uma derrota. Isso aumenta a confiança da equipe? E em relação aos outros adversários, também são equipes de alto nível, que inclusive irão disputar os Jogos Olímpicos. Como você planeja abordar esses jogos em termos de estratégia e preparação? O que podemos esperar de diferente em relação à Copa Ouro?
Bom, em relação à confiança do grupo, isso é um processo que a gente faz dia a dia, que nós fazemos quando estamos juntos, que nós fazemos mesmo à distância, de todo atleta que está na seleção ser um atleta confiante no trabalho, que esteja à vontade dentro de campo para desempenhar todo o talento que a jogadora brasileira tem, e obviamente com o máximo de conexão em todas as fases do jogo, em todos os momentos, para que o Brasil possa ser sempre muito competitivo. O Canadá, historicamente, é um adversário que tem um equilíbrio em relação a resultados contra a seleção brasileira. Foi assim também quando eu tive a oportunidade de dirigir a seleção na data FIFA. Sabemos que é uma seleção que vem junto há bastante tempo, diferente do que a gente vem fazendo. As 11 jogadoras, mais algumas suplentes, são a base da equipe pronta já do Canadá para os Jogos Olímpicos, mas a seleção brasileira vive em um outro momento. A diferença da Copa Ouro, significativamente, vai estar nos nomes das jogadoras, como vocês viram a lista, muitos nomes diferentes, e isso enriquece o nosso processo de análise, de preparação, e vamos montar a estratégia de jogo, o plano de jogo, de acordo com o que a gente vê nos treinamentos e alguns encaixes em relação ao Canadá, que é uma equipe muito forte nas suas transições, no seu jogo aéreo, e uma equipe que tem variações táticas também, assim como nós temos também. Pergunta da Vitória Soares, do Fute das Minas. O tempo de preparação para a Olimpíada é curto, por isso todas as datas FIFA são importantes. No caso desse período, em que a seleção vai disputar a She Believes Cup, há algum ponto específico que você pretende trabalhar com o grupo? Não, o ponto é seguir evoluindo no nosso ambiente de seleção brasileira, seguir evoluindo dentro da nova mentalidade, da nova forma que a seleção brasileira vem atuando, e dessa forma impactar as jogadoras que vão estar nessa convocação, para que elas consigam assimilar e estarem extremamente confiantes para fazer jogos de alto nível. Então, a competição, ela nos proporciona isso, com certeza serão 2 grandes jogos em um curto espaço de tempo, e isso é muito específico para, principalmente, o que a gente vai encontrar numa fase final, né, de mata das Olimpíadas, e também em 1 ou 2 confrontos, certamente, na primeira fase, que serão jogos decisivos para nos classificarmos bem. Pergunta da Lívia Camilo, do Trivela. Os testes realizados na Copa Ouro se provaram muito assertivos. No entanto, com um aproveitamento tão bom nessas avaliações, podem surgir algumas dúvidas na hora de escolher a curta lista dos Jogos Olímpicos. Como você tem lidado com essas dúvidas? Você tem conversado pessoalmente com as jogadoras que estão sendo testadas para equilibrar as expectativas? Não, converso com as jogadoras sempre, o máximo que a gente pode, quando estamos juntos. Claro que quando a jogadora está defendendo o clube, as conversas são menores, um outro feedback que a gente pode dar em relação à convocação passada, aquilo que se espera, um acompanhamento principalmente da parte de saúde e performance, e o contato com as comissões técnicas dos clubes para que a gente entenda um pouco mais profundamente as orientações que cada atleta tem do seu treinador, da sua treinadora, para que a avaliação seja mais fiel quando a gente assiste os jogos, quando elas estão defendendo os clubes. Então, eu tenho um grupo grande de atletas, eu não tenho dúvidas, porque não é a hora de eu querer fixar um ou outro nome, algumas jogadoras que eu já coloco na minha cabeça que estão certos para a Olimpíada, porque isso pode, inclusive, atrapalhar a minha própria análise, no meu senso de justiça, de conseguir ver todas de forma igual e dar oportunidade, como foi dada na Copa Ouro, de todas as atletas que foram convocadas jogarem de titular. Então, acho que isso faz diferença, e vai seguir assim na She Believes. E, claro, dentro desse processo, né, que ele é bastante extenso, a gente vai tentar ser o máximo competitivo para cada partida, porque a competitividade, né, o entendimento e a competitividade, a sincronia da equipe, isso também faz parte dessa avaliação. Pergunta do Lucas Bayer, repórter do site Jogada 10.
Temos mais uma vez, assim como na sua primeira lista, o nome de Cristiane, jogadora do Flamengo. Gostaria que você falasse um pouco da importância dela para a equipe, claro, tecnicamente, mas também da sua contribuição para as atletas mais novas. Olha, acho que a contribuição da Cris ela é enorme para jogadoras mais jovens, quem gosta de futebol, quem ama o que faz, com certeza uma jogadora desse nível, uma das maiores da história do futebol, sempre quando você tem a oportunidade de conviver junto, você pega alguma coisinha positiva, você aprende. É uma atleta que tem um comportamento excelente de grupo, trabalhou comigo já em clube, agora novamente na seleção. A Cris ela sempre agrega muito a inspirar essas mais jovens e também dentro do que ela sabe que precisa ser feito na seleção, de muita dedicação, de muita competitividade para ajudar a seleção brasileira. Então, mais uma vez, a oportunidade é dada por merecimento, né, por mérito dela, assim como de todas as outras, e independente de, como eu falei aqui desde o começo, independente de idade, independente de histórico na seleção, o que a gente vai buscar é uma equipe equilibrada, uma equipe que consiga assimilar bem a forma que a seleção brasileira tem jogado, que eu tenho proposto junto à minha comissão técnica e também construído junto com elas, né, essa forma de jogar, e acredito que ela tem tudo para nos ajudar nesses 2 jogos muito bem, como sempre fez aqui na seleção brasileira. Pergunta da Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino. Você convocou a Laís Estevam, do Palmeiras, como meio-campista. No fim de 2023, observamos a mudança de função da Laís, que se mostrou bastante dinâmica na Libertadores. Como você vê a atleta e a enxerga encaixando no seu modelo de jogo? Olha, a Laís, ela fez uma temporada fantástica, ela quase esteve na lista da Copa Ouro, foi uma atleta que eu pude acompanhar o início da pré-temporada alguns treinos no Palmeiras, e combinando o desempenho dela na temporada passada, especialmente na Libertadores, que para mim ela foi uma das principais jogadoras do Palmeiras, com o que eu acompanhei, com os feedbacks que tive da comissão e da Camila, treinadora do Palmeiras, ficou muito fácil de convocá-la, de dar essa oportunidade. Acredito que a mudança dela de posição foi muito benéfica para o futuro dela, e na verdade já para o presente, porque ela já deu muito retorno ao clube. É uma meio-campista que tem muita intensidade, que tem muito entendimento do setor, apesar de pouco tempo, ela mostra escolhas muito assertivas, tem uma capacidade muito boa, tanto de marcação quanto de decisões com a bola. Então, uma atleta que fez por merecer e vai ter a sua oportunidade, e a gente espera que ela chegue aqui com muita confiança e muita alegria de estar aqui com a seleção brasileira, e vamos fazer de tudo, assim como as outras, para acolher e tirar o melhor dela. Pergunta da Renata Mendonça, das Vibradoras. Na lista, o maior número de mudanças veio no ataque. Retorno de jogadoras experientes, como Cristiane e Marta e Ludmilla. Outros nomes que sempre estiveram ali, como Bia Zanerato e Debinha, ficaram de fora. O que você identifica que o Brasil precisa melhorar no setor ofensivo? Esse seria o setor que há mais dúvidas no momento? Não. Em relação aos setores, isso está um pouco mais evidente na lista. As jogadoras que formam ali a nossa defesa, as zagueiras, essa sim tem se repetido um pouco mais, mas todos os setores, a seleção brasileira vai estar aberta a jogadoras que estejam desempenhando bem e que quando venham para a seleção também correspondam bem, assim como foi na Copa Ouro, de maneira geral, com uma avaliação muito positiva de todas as atletas que estiveram lá conosco. O setor de ataque é um setor que nós temos muitas jogadoras, tanto atuando no Brasil quanto fora, jogadoras que jogam em modelos diferentes, né? Então o modelo de jogo ele influencia em algumas ações e adaptações das jogadoras, aquilo se torna um hábito em relação àquilo que é pedido, e a gente sempre teve um histórico grande em relação às jogadoras da frente, na fase defensiva e na fase de transição defensiva, alguns comportamentos que não eram tão eficientes. Isso a gente já ganhou, né, já tem ganhado, espero
com essas novas jogadoras também, a seleção brasileira continuar sendo eficiente nesses momentos. Com a bola, a gente tem como meta criar o máximo de oportunidades, né, dentro da partida, criar mais do que o adversário. Isso foi feito, inclusive, na final da Copa Ouro, em todos os jogos da Copa Ouro. Isso foi feito também em relação a adversários difíceis que nós enfrentamos. Então, o único adversário que o Brasil ainda não enfrentou e não venceu foi os Estados Unidos, né? E a gente espera, né, que tenha uma chance de enfrentar as americanas novamente. E a gente sabe, né, na minha avaliação, de que se o Brasil jogar como jogou contra os Estados Unidos 10 jogos, nós vamos ganhar 4, empatar 4 e perder 2, né? Então, a derrota ela veio com mérito da seleção americana naquilo que é forte, mas criamos mais oportunidades que os Estados Unidos e a gente espera, obviamente, melhorar a eficiência, mas com um atleta muito confortável para tomar as suas decisões, e eu sei que a gente tem muita qualidade, muito talento para decidir jogos grandes, e assim vai ser, né, essa avaliação também na She Believes. Pergunta da Cíntia Barlen, da TV Globo. A Lorena está de volta à seleção. Qual a sua expectativa em relação ao retorno dela? E também, como você citou, essa é a última lista de testes mais amplos. O que você espera da atleta para que ela mereça a vaga na sua análise? Espero que ela possa fazer próximo daquilo que ela vinha fazendo na seleção brasileira antes de ter uma lesão que realmente é uma lesão difícil no futebol. O futebol feminino tem um histórico por diferentes, né, motivos de lesões de LCA, e as atletas passam essa dificuldade, uma recuperação mais longa. A Lorena ainda não está na sua melhor forma, né, em termos de ritmo de jogo. Isso vai ser adquirido com ela no clube dela e com o início agora do Campeonato Brasileiro, mas é uma grande goleira que sempre passou muita segurança no gol da seleção, e eu preciso, né, junto à minha comissão técnica, a gente precisa avaliá-la de perto, né, para saber o estágio que ela está. Então a gente cria a expectativa de acordo com o momento de cada atleta e tentamos, né, potencializar e acelerar essa evolução de cada uma quando está aqui na seleção brasileira. Última pergunta da Natália Tristão, da Casa TV. Temos a Lorena e a Tainá no gol, junto com a Barbieri, que jogou a Copa Ouro. Já sabemos como vai ser a titularidade do gol para a She Believes Cup? Como vai ser feita essa escolha? Não, eu não estou preocupado com a titularidade neste momento. A gente vai colocá-las para treinar, vamos entender, como eu disse, o momento da Lorena, o momento da Tainá. Claro que a Barbieri ela já esteve agora recentemente conosco, deixou uma ótima impressão. Então, a decisão ela vai ser feita dentro desse critério de poder dar oportunidade. Se elas estiverem bem, as três têm boa chance de jogar, cada jogo jogar uma, né? E a outra ser avaliada mais em treinamentos, mas é algo que nós vamos decidir um pouco mais próximo do jogo, assim como a equipe titular e as trocas que vamos fazer, usar essa regra benéfica que o futebol passou a ter de 5 trocas, e também nos 2 jogos, né, para que a gente possa avaliar o máximo de jogadoras possíveis nesses 180, 200 minutos que a gente vai ter contra grandes equipes internacionais. Bem, muito obrigada a todas e a todos que nos assistiram. Obrigada, Arthur. Obrigado. E até a próxima. Obrigado.